Olá, eu sou Sara Martins e você está no canal TPM Tempo para Mudar. Aqui nós falamos do cotidiano da nossa vida à luz da Palavra de Deus. Oi, mulheres! E hoje eu quero falar com vocês sobre hábitos que precisamos ter para ter uma vida mais profunda e mais íntima com nosso Senhor Jesus. Aqui eu vou falar sobre alguns hábitos que você pode desenvolver na sua vida, que vão te ajudar a se aproximar ainda mais de Deus e ter mais profundidade na sua vida espiritual, a te levar a um nível de amadurecimento. Porque muitas pessoas amam verdadeiramente a Deus, mas elas não conseguem ser organizadas para que elas possam ter hábitos que façam com que elas desenvolvam a sua vida espiritual. A nossa vida espiritual, ela precisa ser introduzida em todas as áreas da nossa vida. Ela precisa ser introduzida no nosso dia a dia. A nossa vida espiritual, ela precisa fazer parte de todos os momentos da nossa vida. A gente não tem uma vida espiritual. A nossa vida, ela é espiritual. Entende a diferença? Tudo se move no espiritual. Tudo acontece no espiritual antes de se manifestar aqui na Terra. O nosso dia de amanhã, antes da gente chegar no amanhã, Deus já sabia o que estava reservado para nós. O Senhor já sabia quais seriam as nossas escolhas e aquilo que faríamos. Então, o mundo espiritual, ele existe e nós precisamos compreender que a nossa vida, ela é espiritual. Tudo é espiritual. E quando nós entendemos isso, nós passamos a viver uma vida espiritual, imersa na profundidade, imersa nas coisas do Senhor, porque a gente entende que não existe uma separação. Esse é o meu tempo devocional e esse aqui é o tempo que eu vou ter para mim. Esse é o meu tempo devocional e esse é o meu tempo de limpar a casa. Esse é o meu tempo devocional e esse é o meu tempo de ficar com os meus filhos. Não. Quer comer, quer beber, façam tudo para a glória de Deus. Porque tudo que fazemos, precisamos glorificar o nosso Senhor com uma vida rendida a Ele. Então eu quero falar aqui com vocês alguns hábitos que a gente pode ter na nossa vida para que a gente possa ter uma vida espiritual mais profunda. E o primeiro hábito que eu quero que vocês desenvolvam e que vocês entendam a importância dele é o devocional. O devocional, ele nada mais é do que aquele tempo que separamos para ter um tempo mais tete a tete com o Senhor. É aquele tempo que a gente reserva para dizer que o Senhor é prioridade na nossa vida. O nosso tempo devocional é aquele tempo que a gente entra na intimidade com o Senhor. É aquele tempo que a gente se assenta à mesa com o Pai. Eu costumo dar um exemplo assim. Sabe quando você está com o seu marido na sua casa e você está varrendo a casa e você está conversando com o seu marido? Você está varrendo a casa e está conversando com o seu marido. Vocês estão tendo um relacionamento ali. E é natural, no nosso dia a dia, a gente se relacionar assim com as pessoas. Eu tô lavando a louça, eu tô conversando com meu marido, eu tô falando com a minha filha, né? E ali a gente vai desenvolvendo relacionamentos enquanto nós vamos fazendo outras tarefas. Mas existe aquele tempo em que você separa para estar inteiramente com o seu marido. Você tem aquele tempo onde você separa para sentar à mesa, comer com ele, ouvir ele. Existe aquele momento que você separa para sentar no chão com o seu filho, brincar com ele e estar presente inteiramente com ele. E assim também eu acredito ser um momento devocional na nossa vida. Nós podemos falar com o Senhor diversos momentos da nossa vida. Lavando a louça, varrendo o chão, trocando a fralda dos nossos filhos. Em diversos momentos do nosso dia, dirigindo o carro, a gente pode sim ter um relacionamento com Deus. Mas aquele tempo em que a gente separa para sentar à mesa, abrir a palavra, é o tempo que a gente está inteiramente entregue a Deus. E é um tempo que a gente precisa ter todos os dias. Todos os dias a gente precisa ter esse tempo à mesa, dedicado inteiramente ao Senhor, aonde a gente não apenas desfruta da presença dele, mas ele também pode desfrutar da nossa presença inteiramente, disponível a ele, onde os nossos olhos, os nossos ouvidos, os nossos lábios, o nosso corpo estão inteiramente disponíveis ao Senhor.
Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui por inteira. Eu parei tudo para sentar à mesa e ouvir a sua voz. Querer se relacionar com o Senhor de uma forma mais profunda. É num tempo devocional que ali a gente pode permanecer um tempo em silêncio, ouvindo a voz do Pai. É num tempo devocional que nós nos disponhamos a ser filhas e a receber do Pai o banquete que Ele tem para nos oferecer a cada dia e a cada manhã. Não existe uma regra para você fazer o devocional, mas eu costumo, na minha vida, eu costumo, nos meus dias, fazer o devocional sempre pela manhã. Às vezes eu não consigo, tenho 2 bebês, às vezes a gente levanta, as coisas estão conturbadas e eu não consigo e eu faço à noite. Mas na maior parte dos meus dias é muito mais comum, é muito mais rotineiro eu fazer pela manhã. Porque eu estou entregando a primícia do meu dia para Deus. Eu estou entregando o primeiro para Ele. Eu estou colocando Ele não só apenas como prioridade da minha vida, mas também estou entregando o primeiro para Ele. Ao acordar, eu estou já indo em direção a ter um relacionamento com o meu Pai e ouvir aquilo que Ele quer ministrar naquele dia no meu coração. Sabe, entregando o meu dia a Ele. Quando eu sento à mesa pela manhã, eu coloco o Senhor como prioridade, eu entrego o meu dia a Ele e eu tenho um relacionamento íntimo com Ele antes de me relacionar com qualquer outra pessoa do meu dia. Geralmente eu tento levantar antes das minhas filhas e ali eu tenho tempo com o meu Senhor. E ali eu já tenho o primeiro relacionamento do meu dia, é com Deus. Antes de eu falar com qualquer pessoa, antes de eu abrir a porta da minha casa pela manhã, o primeiro toque que eu tenho, o primeiro relacionamento que eu desenvolvo no meu dia é com o Senhor. Claro que isso não é uma regra, mas é um princípio bíblico. É um princípio colocar o Senhor como prioridade, entregar as primícias para Deus é um princípio bíblico. E esse princípio a gente pode levar para todas as áreas da nossa vida. A gente não entrega a primeira parte do dízimo, por que não entregar também a primeira parte dos nossos dias? Então, primícia. Primícia é algo que vai desenvolver um relacionamento profundo com o Senhor. Porque o Senhor, Ele não quer o bolo inteiro, mas Ele quer a primeira fatia, que é a fatia de honra, que é a fatia de dizer que Ele é importante na nossa vida, que Ele é o melhor da nossa vida, que Ele é quem amamos e queremos por perto e queremos conhecer ainda mais profundamente quem Ele é. E o segundo hábito que eu quero trazer aqui para vocês, que é um hábito que eu tenho muito, é falar com o Senhor nas tarefas diárias. Na verdade, é se manter conectado com o Senhor durante todo o seu dia. A gente, sem a presença de Deus, a nossa tendência é cair. A nossa tendência é cair no pecado, é cair nas tentações, é cair na raiz pecaminosa que sempre está ali presente, tentando se sobressair em nós. Então, se nós queremos vencer no nosso dia, se nós queremos terminar o nosso dia glorificando a Deus, nós precisamos estar em constante conexão com Ele. Nós precisamos estar em constante conexão com aquele que pode nos sustentar e nos manter de pé no nosso dia. Se nós queremos que o nosso dia termine bem, nós não podemos desenvolver um hábito de devocional e achar que a nossa conexão com Deus terminou ali. Não é que não vai adiantar, mas você não vai ir mais profundo dessa forma. Se você levantar de manhã e apenas fazer o seu devocional e durante todo o resto do seu dia você viver desconectado de Deus e das coisas de Deus. Isso vai gerar em você até perda daquilo que você desfrutou no seu tempo devocional, porque nós precisamos meditar na palavra. E o que é meditar? Ficar ali, sabe, mastigando a palavra, ficar ali pensando nela o tempo todo, remoendo aquela palavra, remoendo aquilo que foi dito, aquilo que nos foi entregue, aquilo que o Senhor falou conosco naquele dia. Teve um pregador que uma vez eu ouvi ele dizendo, e eu achei isso fantástico, e realmente é isso que nós devemos viver com a palavra de Deus, que é como
Sabe a vaca, quando ela come a grama e aí ela come, a grama desce pro estômago e aquilo que ela comeu, ela durante o dia ela vai voltando, mastigando de novo. Existe um nome para isso que a vaca, o boi, certos animais fazem, que eu não sei o nome agora, gente, mas deixem aí no comentário qual é o nome para isso. Mas eles comem e aquilo que eles comeram, eles ficam o dia todo voltando, indo pro estômago, aí volta pra boca, eles mastigam de novo, volta. E esse pregador falou, assim deve ser o nosso relacionamento com Deus, assim deve ser o nosso relacionamento com a palavra de Deus. Quando você faz o seu devocional pela manhã, aquela palavra precisa estar sempre passando pela sua cabeça. Aquilo que o Senhor falou precisa estar sempre ali, presente no seu dia. Você precisa estar meditando naquilo, desfrutando daquilo que o Senhor te falou. Então, o segundo hábito é mantenha-se conectado com o Senhor o tempo todo. Você está lavando a louça? Fale com Deus. Senhor, eu sei que você está aqui e enquanto eu lavo a louça eu quero ouvir a tua voz. Senhor, por que o Senhor me entregou essa palavra no meu devocional? Senhor, por que tal versículo chamou a minha atenção? Senhor, por que o Senhor quer falar comigo sobre isso? Senhor, qual é o tempo e qual é a estação que o Senhor está trazendo para a minha vida? E ali a gente vai tendo intimidade com o Espírito Santo, intimidade com Deus em todo o tempo do nosso dia. E isso vai nos fortalecendo para que a gente não venha cair em tentação no nosso dia, para que a gente não venha cair nas ciladas que o inimigo vem tentar assolar a nossa vida. Então tenha um hábito no seu dia de sempre estar falando de Deus, das coisas de Deus o tempo todo. Tá varrendo o chão, tá limpando a casa, tá trocando uma fralda, sabe? Entrega os seus dias ao Senhor. Não adianta você sentar na mesa, fazer seu devocional e falar, Senhor, eu entrego o meu dia para você. Mas durante todo o dia, você esquece até que Deus existe. Por algum minuto, você até esquece que é crente. Por algum minuto, você até esquece que você é serva do Senhor. Alguém passa por você pedindo uma ajuda, você, tô com pressa, tchau. Sabe, por uns minutos você esquece que no seu devocional o Senhor te instruiu a servir, a amar, a se doar. E aí o Senhor coloca situações no seu dia para que você possa exercer aquilo que você aprendeu, mas por você não estar conectado com Deus e meditando e sempre ali desfrutando do que Ele te entregou, passa desapercebido. Em algum momento você nem lembra mais aquilo que pela manhã mesmo você estava tendo com o Senhor, estava meditando no Senhor. Então mantenha-se conectada com o Senhor durante todo o seu dia. Não levante do seu devocional achando que ali a sua conexão e o seu relacionamento com Deus terminou. Não, levante do seu devocional sabendo que o Senhor está te acompanhando enquanto você passa o seu café, enquanto você vai para o seu trabalho, enquanto você executa o seu serviço, enquanto você cuida dos seus filhos, enquanto você varre a sua casa, enquanto você prepara a refeição para a sua família, o Senhor está todo o tempo ao seu lado. Desfrute da companhia do Senhor, se mantenha conectado com Ele, ore sem cessar, se mantenha conectada com o Senhor, para que você possa viver mais profundo as coisas de Deus, para que você possa ter uma espiritualidade profunda e imersa em quem o seu Senhor é, uma espiritualidade forte, sabe? Aonde você conhece o seu Deus, aonde você sabe quem Ele é e onde você desfruta de quem Ele é. O terceiro hábito que eu quero trazer para vocês é: tenham conexões do céu. Tenham grupos no WhatsApp de amigas que são mulheres de Deus, grupo de oração, grupo devocional, mas não esses grupos que você entra no Instagram, que você não conhece ninguém, que tem 200 pessoas, só o administrador manda a mensagem. Eu não estou falando desse grupo, eu estou falando de grupo de relacionamento, aonde você recebe, mas aonde você também entrega. Grupos onde você pode pedir oração, mas aonde você também ora. Isso vai fazendo com que você exerça mais profundamente aquilo que o Senhor quer derramar sobre a sua vida. Isso vai te fortalecendo para que você se mantenha firme no propósito. Tenha um grupo no WhatsApp de amigas do céu que, quando você está abatida no seu dia, você pode correr e mandar uma mensagem para elas.
olha, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo oprimida, o inimigo tem tentado contra a minha vida, e elas já podem vir entrar junto na batalha com você. Elas podem vir e te ajudar. Elas também podem vir e te exortar se necessário. Elas podem vir e trazer consolo para você. Tenham esse grupo onde você tem pessoas de confiança, que você pode abrir o seu coração e que elas são mulheres de Deus que vão trazer para você luz da palavra. Tenha esse relacionamento constante com mulheres de Deus. Tenha relacionamentos constantes com pessoas que são enviadas de Deus para a sua vida. Não apenas se encontrar de vez em quando na igreja, uma vez ou outra, não. Tenha relacionamentos sólidos de pessoas que vão te ajudar na caminhada cristã. Tenha um WhatsApp onde vocês mandam um bom dia com alegria, onde vocês podem falar sobre as coisas que Deus está fazendo na sua vida, sabendo que são mulheres maduras que vão se alegrar por aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Mulheres que você também pode se alegrar pelo que Deus está fazendo na vida delas. É muito bom a gente ter um grupo de WhatsApp assim, onde a gente se mantém conectada com mulheres de Deus. Porque nós sabemos que hoje a vida é corrida e muitas vezes a gente não consegue se encontrar, muito durante os nossos dias com essas mulheres de Deus que Deus coloca no nosso caminho. Então ter esse grupo no WhatsApp vai ajudar você a se fortalecer, vai te ajudar a você se levantar quando você estiver caído, vai te ajudar a você exercer aquilo que o Senhor tem derramado sobre a sua vida. Isso é um hábito que nós podemos exercer na nossa vida. Tem muitas pessoas que não têm esse hábito na sua vida porque eu não gosto de grupo de WhatsApp. Eu não gosto de ficar recebendo muita mensagem no celular. Mas sabe, a gente às vezes entra em coisas que são tão desnecessárias e não nos edificam em nada. Às vezes a gente participa de coisas, a gente vê coisas, a gente usa o nosso celular para coisas que não vão nos edificar em nada. E aí quando é para fazer parte de um grupo de edificação, aonde você vai gerar vínculos com pessoas que estão, com um relacionamento firme com o Senhor, aí você não quer. Então que a gente possa ter esse coração disposto a viver aquilo que Deus tem para nós, a viver aquilo que Deus tem chamado a gente a viver. O celular tá aí, a internet existe. Vamos desfrutar dela para a nossa edificação. Então, é um hábito que nós podemos exercer, ter amigas confiáveis, que são mulheres de Deus, e formar esse grupo no WhatsApp e ter como um hábito na nossa vida sempre estar ali, trocando informações, trocando ideias, tendo uma troca de relacionamento, de comunhão com o Senhor através delas, através daquilo que o Senhor quer fazer. Então é muito importante e é preciso a gente colocar isso como um hábito, porque você precisa se doar também. Quando alguém manda um bom dia, manda um devocional, você precisa responder, ler, é um gesto de doação também. Você precisa estar ali mandando mensagem, ouvindo o que elas têm para dizer. Então é sempre muito bom a gente ter esse hábito de ter um grupo no WhatsApp de amigas do céu, onde nós vamos ser mutuamente edificadas. O quarto hábito que eu quero trazer aqui para vocês é: organize a sua rotina. Porque muitas mulheres não conseguem ter um relacionamento com Deus porque não conseguem organizar a sua rotina. Então, organize a sua rotina, organize a sua casa. Quando a nossa rotina está totalmente desorganizada, quando a gente não sabe como o nosso dia vai começar e como o nosso dia vai terminar, não por causa que a gente não tem controle, mas por causa que a gente não se organiza, aí a gente não consegue realmente ter esse tempo de desfrutar da palavra de Deus, de ter um estudo bíblico, de mergulhar na palavra, de estar sempre em constante oração. Porque quando a sua mente está desorganizada, a sua mente começa a trabalhar só em função da sua desorganização. Nossa, eu preciso fazer almoço, mas eu não deixei nada pronto. Nossa, eu preciso fazer almoço, mas ainda tô com a louça da janta para lavar. Nossa, eu preciso limpar a casa, mas aí eu também preciso dar banho nas crianças para ir para a escola. Então, organize a sua rotina. Organizar a rotina gera algumas renúncias e alguns sacrifícios. Eu vou dar um exemplo aqui em casa.
Quando a Vitória nasceu, a gente sempre ia dormir tarde. Sempre foi uma rotina da casa, eu e meu esposo ir dormir tarde. Quando a Vitória nasceu, a gente incluiu ela na nossa rotina. E a Vitória ia dormir 11 horas, meia-noite, e aquilo estava fazendo com que eu e o meu esposo fossem pais em tempo integral. A gente não tinha mais tempo para cuidar do nosso relacionamento como marido e mulher, e eu também não estava tendo tempo para desenvolver o meu relacionamento com Deus, porque eu ia dormir tarde, aí tinha as mamadas da madrugada, então eu já acordava. Meu Deus, eu já acordava cansada, já acordava tarde, então eu ia dormir tarde, tinha as mamadas da madrugada, então provavelmente eu ia ficar na cama dormindo até o horário que ela acordasse. E aí eu levantava 11 horas, meio-dia, aí eu já tinha que correr com almoço para mim, com alguma coisa da casa, e quando ela entrou na introdução alimentar, tinha também que preparar a comidinha dela, então eu já tava toda perdida. Eu ia ver, eu tava arrumando a cama 2 horas da tarde, eu tava dando almoço para ela 1 hora da tarde, um bebê de 6 meses que tá introduzindo na alimentação e eu queria dar para ela meio-dia, mas eu tava levantando 11 horas e eu não tinha nada preparado. Às vezes eu tinha a louça da janta na pia. E, meu Deus, uma rotina totalmente desorganizada. E essa rotina desorganizada estava me prejudicando muito no meu relacionamento com Deus. Porque eu já levantava como que eu ia fazer devocional. Se eu tinha trilhões de coisas para fazer e um bebê recém-nascido chorando no colo, porque eu levantava junto com a criança. Aí, como é que eu ia fazer? Não fazia o devocional. Aí começava aquela coisa louca. Meu Deus, tem louça da janta, eu preciso lavar, eu preciso fazer almoço, aí nunca acabava a louça da pia. Quando eu via, eu não estava conseguindo dar conta de nada, porque eu não tinha uma organização. E aí, quando eu ia, chegava à noite, o meu marido chegava, eu ia fazer a janta enquanto ele ficava com ela. Aí, enquanto ele ficava com ela, eu jantava, dava janta para ela, a gente jantava, quando eu via já era tarde. Aí quando eles iam dormir, que já era 11 horas, meia-noite, que os dois estavam na cama, eu estava exausta. Eu ia orar e ter tempo com a palavra? Não, eu ia dormir. Porque eu estava exausta, eu estava cansada. Mas por quê? Será que é porque eu não tinha tempo para ter tempo de relacionamento com Deus? Não, é porque a minha cabeça estava em função da minha desorganização. Então eu não conseguia orar sem cessar, porque a minha cabeça só estava pensando no trilhões de coisas que eu tinha para fazer porque eu não me organizei. Eu não conseguia ter tempo porque eu vivia cansada e eu não conseguia ter tempo para orar nem para ler a palavra de Deus, porque não dava para se encaixar, porque a minha rotina estava toda perdida. Se eu mal estava conseguindo encaixar o almoço da minha filha na minha rotina, né? Então, a gente precisa entender que uma rotina desorganizada, o nosso físico e a nossa mente vai viver em função disso. Se nossa casa está desorganizada, nós se tornamos desorganizadas junto com ela. Muitas pessoas falam que a nossa casa é um reflexo do que está interno, mas também pode ser o contrário. A forma que estamos agindo com a nossa casa começa a refletir no nosso interno. Às vezes, internamente, você está bem, você está feliz, o Senhor está te tratando, você está madura espiritualmente, mas por você não estar conseguindo conciliar a organização da casa, e você começa a ficar desorganizada dentro de você quando estava organizado. Então, nós precisamos manter a rotina da nossa casa organizada. E o Espírito Santo me confrontou. Um dia eu falando assim, lavando a louça, falando com o Espírito Santo e chorando. Senhor, eu não consigo mais fazer o meu devocional. Antes dela nascer, eu conseguia ter tempo com o Senhor. Eu lia a palavra, eu orava, eu fazia estudo bíblico, eu fazia curso, agora eu não consigo fazer nada. E o Espírito Santo ministrou, mas isso é porque você está desorganizado. Isso é porque você não está conseguindo governar a sua casa. E quando eu ouvi aquilo, eu falei assim, nossa. Então ali começou as renúncias. As renúncias de levantar cedo, eu não dormia até mais tarde, levantava cedo. Então ali começou as renúncias. Eu vou renunciar a ter aquele tempo gostoso no sofá depois da janta. Não, depois da janta eu levanto e eu vou ali organizando a casa. Então aqui eu tenho uma ordem, que é dormir com a casa limpa, pelo menos a cozinha e a sala organizada. Eu vou dormir, quando eu acordo pela manhã,
eu não preciso, eu não tenho nada que me preocupar, porque está tudo organizado. Se eu posso deixar as verduras cortadas, os legumes já pré-cozidos, tudo isso vai organizando. Mas isso é assunto para outro vídeo. Se você quiser um vídeo falando um pouco mais sobre o tratar de Deus na minha vida, na organização da casa, comenta, deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo sobre isso. Mas então a gente precisa, um hábito é sempre estar em constante governo da nossa casa, organizar a nossa casa, organizar a nossa rotina, para que a gente possa ter a nossa mente limpa, para que a gente possa receber a palavra de Deus e para que a gente possa ter tempo de sentar e fazer um estudo, ter tempo com o nosso Senhor. E o quinto hábito que eu quero trazer aqui para você é: desfrute de todo o tempo que você tem na presença de Deus. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente lê a palavra de Deus, a gente vê que os homens que tinham intimidade com o Senhor, que tinham um relacionamento profundo com o Senhor, eles não oravam uma vez no dia, mas eles tinham diversos momentos do dia onde eles se dedicavam ao Senhor. E ali a gente vê na palavra de Deus vários homens de Deus que estavam em constante relacionamento com o Senhor. Mas quando eu digo inconstante, não só inconstante em você estar fazendo uma tarefa e estar ali orando sem cessar, mas em constantes paradas no seu dia. Tente parar. Você parou pela manhã, fez o devocional, à tarde deu um tempinho, senta de novo, sabe, desfruta de mais um tempo com o Senhor, leia um livro que vai edificar a sua vida, faça uma oração. Então a gente precisa ter esses tempos onde a gente vai parar a nossa rotina, a gente vai parar tudo e vai dedicar aquele momento ao Senhor. Às vezes você vai parar e ler um livro, às vezes você vai parar e ler a Bíblia, às vezes você vai parar e fazer uma oração, mas diversas vezes no seu dia, ter essas paradas de dedicar ao Senhor, de parar e se ajoelhar e orar, falar: Senhor, obrigada, porque o Senhor tem cuidado dos meus dias, o Senhor tem cuidado de todas as coisas, o Senhor é um Deus bom, desfrutando de quem o Senhor é. E outra coisa que eu quero falar para vocês, ter o hábito, que eu vou incluir também aqui na quinta coisa, é estude a palavra. Estude a palavra de Deus, não apenas leia, mas estude. Estude para que você possa ter um conhecimento mais profundo da palavra de Deus. A gente precisa estudar a palavra, a gente precisa conhecer a palavra, o contexto da palavra, como aquela história foi dita, de onde ela veio, como pode ser aplicada nos dias de hoje. Sabe, tem diversos estudos que a gente pode trazer para a nossa vida, que a gente pode buscar ter conhecimento na internet, às vezes na nossa igreja. Tem muitas possibilidades onde a gente pode ter uma plataforma de estudo para que a gente possa se aprofundar na palavra de Deus. Tenha o hábito de estudar a palavra de Deus, de viver imersa na palavra de Deus, não só lendo, mas também estudando a palavra de Deus, para que você possa desfrutar do que a palavra de Deus tem para te entregar. Gente, o vídeo de hoje é esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Falei sobre muitas coisas aqui nesse vídeo. Espero que alguma dessas coisas possam ter, trazido luz para sua vida, possa ter acendido uma lanterninha aí na sua mente, possa ter tocado o seu coração de alguma forma. Se vocês quiserem que eu traga também sobre como foi o tratar do Espírito Santo na minha vida, sobre a organização da casa, sobre governar a casa, sobre a rotina da casa, deixe nos comentários que eu faço um vídeo específico só para isso. E se você gostou do vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Se você não é inscrita, escreve para fazer parte desse grupo de mulheres que entende que enquanto o nosso Senhor não volta, ainda há tempo para mudar. Há tempo de você mudar os seus hábitos hoje e agora, para que você possa viver imersa em relacionamento com o Senhor e ter um relacionamento mais profundo com Ele, de mais intimidade. Não nos falta tempo, nos falta colocar Deus como prioridade na nossa vida e nos nossos dias. O vídeo de hoje é esse. Tchau e até o próximo vídeo.